Bom, então, como comentei, o assunto de hoje é sobre os socráticos menores. Já já veremos quem são essas figuras, né? E o porquê desse nome, socráticos menores. Então, os tópicos serão socráticos menores, no caso, do que é que se trata isso, quem são. Vamos falar sobre Antístenes, Arístipo, Euclides de Megara, Fédon e fazer um resumo no final. Então, esses aí são os principais socráticos menores. Bom, primeiro, sobre quem são esses socráticos menores, né? Socráticos porque eram alunos de Sócrates, não eram os alunos de Sócrates, né? A gente fala mais de Platão, mas teve outros alunos que se destacaram, não no mesmo grau que Platão se destacou depois, mas também tiveram sua importância na história da filosofia. Tanto é que, quando você vai estudar sobre Platão, sobre Sócrates, vai ter lá, em qualquer livro de filosofia, um capítulo dedicado aos chamados socráticos menores, né? E por que que esse termo, em linhas gerais, é isso? É porque menores, porque o trabalho desses filósofos, desses alunos de Sócrates, não tiveram a mesma, como é que eu posso dizer, a mesma expressão, eles não foi um trabalho assim de grandeza assim como foi o de Platão, né? Então, por essa razão é que os historiadores da filosofia usaram esse termo aqui, socráticos menores, né? Menores nesse sentido, porque não tiveram tanta importância quanto o trabalho de Platão, né? Bom, quem eram esses filósofos? Então, nós temos a figura de Xenofonte, que eu já comentei com vocês, que escreveu um livro chamado Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, que é uma das fontes sobre Sócrates. Esse Xenofonte, ele era historiador, né? Ele, na verdade, se dedicou a escrever livros mais nesse sentido de história. Havia uma outra figura chamada Ésquines, que era um literato, e os demais foram Antístenes, Arístipo, Euclides, Fédon e Platão. Eu coloquei aqui no meio aqui deles, mas Platão não é considerado um socrático menor. Seria, entre aspas, um socrático maior, né? Eu coloquei aqui só porque Platão faz parte aí desse círculo de alunos que se destacaram, né? Mas Platão, só para deixar claro, ele não é um socrático menor. Os menores aqui seria Xenofonte, Ésquines, Antístenes, Arístipo, Euclides e Fédon. Bom, desses aqui, cinco aqui criaram suas próprias escolas filosóficas. Quem são? Antístenes, já já veremos a escola de Antístenes, Arístipo, Euclides, Fédon e Platão, que não faz parte do grupo dos menores, mas também criou uma escola, né? Quando a gente chegar na parte de Platão, a gente vai ver detalhes sobre a Academia de Platão. Então, Platão fundou a sua própria escola, com seu próprio pensamento, e Antístenes também, Antístenes, Arístipo, Euclides, Fédon. Então, assim, os alunos de Sócrates deram continuidade, né? Claro que com algumas adaptações, houve rompimentos também, né? Muitos deles desenvolveram ideias próprias, como veremos já já. O próprio Platão fez isso e os demais aqui também fizeram. Então, mas tudo começou lá com Sócrates, né? Foram alunos de Sócrates, discípulos de Sócrates. Tanto é que depois, quando Sócrates é condenado, tem uma conversa lá entre os críticos de Sócrates, e alguns falam sobre os alunos de Sócrates, né? Que tem alguns que possivelmente vão dar continuidade aos ensinamentos de Sócrates, no sentido tipo, não adianta matar Sócrates, né? Não adianta condenar Sócrates aos discípulos. Bom, e porque menores já expliquei, né? Porque eles entenderam ou desenvolveram de modo parcial e frequentemente imperfeito seu pensamento. No caso, eles alguns desenvolveram suas próprias ideias, na verdade, e romperam com alguns ensinamentos de Sócrates, seja porque não entenderam direito o ensinamento de Sócrates, ou seja porque decidiram apresentar sua própria filosofia. Bom, há um impasse, porque assim, muito do que esses filósofos escreveram sumiu, desapareceu, né? Restaram também apenas fragmentos, com exceção de Xenofonte, que escreveu lá ditos e feitos memoráveis a respeito de Sócrates, e com exceção de Platão, que vários diálogos sobreviveram, né? Mas os demais, infelizmente, a gente não tem tanta informação, apenas fragmentos, e é em cima desses fragmentos que a gente construiu alguma ideia sobre esses filósofos. Bom, vamos falar agora de Antístenes. Quem era essa figura? Então, como já comentei, Antístenes foi aluno de Sócrates, ele
nasceu provavelmente aí nesse ano de 446. Ele era de Atenas, né, oriundo de Atenas, e fundou uma escola que ficou conhecida na história da filosofia como escola cínica. Mais tarde, essa escola vai se destacar no chamado período helenístico, graças a um outro pensador que foi aluno de Antístenes, chamado Diógenes de Sinope. Então, esse Antístenes foi quem fundou essa escola, e o nome cínica vem de uma palavra grega chamada kinos. Kinos quer dizer, em linhas gerais, viver como um cão. Kinos é o equivalente a cão em grego. E os cínicos, eles tinham um estilo de vida que lembra muito o movimento hippie, né? Claro que guardadas as devidas diferenças, viu, gente? Aqui eu estou forçando a barra, mas assim, se fosse para a gente fazer uma comparação com algum movimento recente na nossa história, seria o movimento hippie. Porque os cínicos, eles não eram apegados a bens materiais, eles, ao contrário, eles entendiam que os bens materiais, na verdade, traz mais problemas. Um exemplo bem banal: se você tem um carro, você vai ter que ter preocupação em manter esse veículo, levar para o mecânico, trocar óleo, enfim, aquela manutenção básica, ou seja, você vai ter problema. Então, quanto menos bens materiais para os cínicos, melhor. Por isso eles viviam como cão, né, como cães. O cão tem alguma propriedade privada? Tem algum bem? Não. Os cães se preocupam com algum valor moral? Não. Eles não se preocupam com essas questões. Simplesmente vivem. Vivem. E assim eram os cínicos. Mais à frente a gente vai fazer aqui uns comentários sobre essas escolas com mais detalhes. Mas, por enquanto, fiquemos apenas com o começo de tudo, né? No caso aqui foi Antístenes quem deu início a essa escola filosófica, né? Bom, quem foram os professores de Antístenes? Ele teve vários professores, mas dois se destacaram. Um foi o sofista chamado Gorgias. Lembra lá que eu comentei com vocês que na época de Sócrates havia um grupo de professores de retórica que ensinavam as pessoas como falar em público. Eu comentei com vocês que esses professores ficaram conhecidos, como sofistas, e eles ensinavam as pessoas a falar em público e eram pagos por isso. Então, Gorgias foi um dos principais sofistas. E informações baseadas no texto Vida e Obra dos Filósofos Ilustres, escrito por Diógenes de Laércio, é outro Diógenes, que viveu já no terceiro século depois de Cristo. Nesse livro de Diógenes, há algumas informações sobre Antístenes, e uma delas é de que Antístenes teria sido aluno de Gorgias, e depois, mais tarde, aluno de Sócrates, né? Então, ele conviveu com Sócrates, viveu uma época com Sócrates, foi aluno de Sócrates. Bom, a escola cínica, como eu já comentei, o nome deriva do termo sinosargue, que quer dizer cão ágil. Esse sinosargue era um ginásio. Então, na verdade, há duas versões. Uma delas atribui o nome cínico a esse ginásio, porque esses alunos aí de Antístenes faziam as reuniões nesse ginásio. E o nome sinosargue é o nome do ginásio, que significa cão ágil. Essa é uma das versões para explicar a origem do nome cínico, né? E a outra explicação é de que o termo cínico vem de kinos. Kinos, em grego, quer dizer cão, viver como um cão, ou seja, viver uma vida simples, né? Assim como os animais, assim como o cão, né? Bom, o principal discípulo de Antístenes foi Diógenes de Sinope, que é o que eu comentei com vocês antes, né? Diógenes de Sinope vai dar continuidade a essa escola, e eu diria que foi o mais radical aí dos alunos de Antístenes, porque Diógenes vai colocar os ensinamentos de Antístenes realmente em prática. Diógenes de Sinope vivia num barril, não tinha casa, não tinha nada, ele vivia assim, sem bens, né? Vivia como se fosse um hippie, uma pessoa que não tinha propriedades, enfim, só vivia o aqui e agora e não tinha preocupação com riquezas. E aqui esse fragmento que foi atribuído a Antístenes, que é citado por Xenofonte, num livro de Xenofonte chamado Simpósio, nos ajuda a ter uma ideia de como era o pensamento de Antístenes. Vamos ler aqui esse fragmento. Não sei se dá para vocês lerem daí, do celular ou do notebook, não sei qual aparelho vocês estão acompanhando, mas aqui, o que é que Xenofonte cita a respeito de Antístenes, né? Bom, segundo Xenofonte, Antístenes ensinava que a riqueza não é um bem material que se pode guardar em casa como se fosse um objeto, mas sim uma disposição da alma, pois, do contrário,
não se poderia explicar como alguns, embora possuindo muitos bens, continuam vivendo no risco e na estafa com a única finalidade de acumular ainda mais dinheiro. Em outras palavras, para Antístenes, a riqueza não é um bem material, mas é um estado, uma disposição de alma. Por que que ele diz isso? Aí ele cita o exemplo. Tem muitas pessoas que, mesmo com muitas posses, mesmo com muitos bens, ainda assim continuam insatisfeitos, continuam trabalhando, continuam se matando, usando aí a linguagem popular, buscando mais e mais e mais, né? É aquilo que um filósofo sul-coreano atual, fugiu o nome dele agora, que ele escreveu um artigo recente falando que a gente usa a história de, o termo de vencer na vida, algo desse tipo, né? Vencer na vida, usa esse termo e ao mesmo tempo a gente está se matando, né? Porque a gente fica sempre querendo trabalhar para satisfazer muitas coisas que a gente não sabe nem porquê, né? Quer dizer, às vezes a gente já tem o suficiente, mas a gente fica procurando mais e mais e mais. E com isso a gente vai aos poucos nos matando, né? A gente morre aos poucos nessa luta que não tem fim, né? Sempre por mais, enfim. Então, Antístenes está falando disso, que a riqueza não é um bem material, mas é um estado de alma. Quer dizer, em outras palavras, você não precisa de bens para ser rico, é isso que ele está falando. Aí ele vai e continua, dizendo, Antístenes, né? Ao contrário, embora aparentemente pobre, possuo tantas coisas que até tenho dificuldade em contá-las. Aí ele cita aqui, durmo, posso comer e beber onde achar mais aprazível, e sinto-me como se o mundo inteiro fosse meu. Para tornar a comida apetecível, recorro ao meu próprio apetite. Fico algum tempo sem comer, né, fico com fome, e depois de um dia de jejum, qualquer alimento que leve à boca torna-se da melhor qualidade. Resumindo, amigos, o que realmente importa é não precisar de coisa alguma. Então, aqui esse fragmento é mostrando aqui mais ou menos como é a ideia de Antístenes, né? Eu acho que ele tem razão em algumas coisas. Eu não diria que isso aqui é loucura, não. Realmente, essa história da comida, quer dizer, não existe comida boa, comida ruim, né? O que existe é pessoa com fome, né? Uma pessoa faminta, qualquer comida vai ser boa, né? Desde que não seja estragada. Entende o que Antístenes quer dizer? É interessante isso aí. Bom, outros exemplos aí que eu não coloquei aqui para o texto não ficar muito longo, mas Antístenes pensava dessa maneira, né? Quer dizer, você não precisa de muita coisa para ser feliz, você não precisa de muita coisa para ser rico, né? A riqueza é um estado de alma, e não possuir muitas coisas, né? Então aí a gente pode aplicar esses ensinamentos para o dia a dia, que é o que a gente vai fazer quando chegar na parte das escolas helenísticas, porque as escolas helenísticas são escolas de filosofias de vida, que ensinam sobre como ser feliz no mundo, né? E que, embora tenham surgido aí na transição aí do terceiro século antes de Cristo e que duraram até o quarto século depois de Cristo, mesmo lá no passado, os ensinamentos valem muito para os dias de hoje, né? Um exemplo aqui é as ideias de Antístenes mesmo, né, que é o precursor da escola cínica. Quer dizer, notem vocês, né, como tem pessoas que não estão satisfeitas com nada, né, satisfeitas com nada. Eu conheço pessoas que todo ano tem que trocar de carro. Quer dizer, se não trocar de carro, parece que vai ficar mal, né? Tem gente que tem que trocar de celular direto, né? Porque para essa pessoa, se amanhã ou depois surgir uma novidade, o dela já está ultrapassado. Muitas vezes o celular é muito bom, e as pessoas ficam nessa loucura, né? Sempre trocando as coisas. Eu disser para vocês que eu nunca comprei celular, vocês não vão acreditar. Eu sempre usei celular usado, né? Meus irmãos, quando querem jogar fora, me dão. Alguém vai dizer, não, mas você é mão de vaca. Não, não é, porque, bom, eles trocam, né? Então eu quero os usados, né? Se ainda serve. A mesma coisa, carro. Tem um carro velho aí de 15 anos. Então eu sigo mais ou menos essa filosofia aqui, né? Nunca me impressionei muito com essas coisas, não. O carro é velho, a moto é velha, a moto tem 23 anos, e tá bom, me leva onde eu preciso chegar, quer dizer, não pago imposto, entende? Porque já não paga mais IPVA, e assim, né, eu acho que tá bom assim. Né? Bom, um outro filósofo também, chamado Socrático Menor, foi Arístipo. Esse Arístipo nasceu na África, numa cidade chamada Cirene, que na época era uma colônia grega. Portanto, ele é grego agora só que nascido na África. Né? Naquela época,
essa cidade Cirene, ela era uma colônia grega, né? Vocês sabem que os gregos viajavam e colonizaram várias regiões, né? Bom, ele era oriundo de uma família de posse, uma família que tinha muito dinheiro, e esse Arístipo foi, como os demais aluno de Sócrates. Agora, sim, o contato que Arístipo teve com Sócrates foi aos 19 anos, quando ele foi a Atenas assistir as Olimpíadas, eu não lembro agora qual foi o ano dessa Olimpíada, e lá ele conheceu um senhor chamado Escômaco, e esse Escômaco falou de Sócrates para Arístipo. Arístipo ficou impressionado e quis conhecer Sócrates e decidiu, então, mudar de cidade. Saiu de Cirene e foi viver em Atenas para ser aluno, discípulo de Sócrates. Só que, diferente de Antístenes, esse Arístipo era de uma família, assim, de posses. Então, era uma pessoa que estava acostumada a ter uma vida muito boa, muito boa. Né? Então, ele era hedonista. Hedonista é o quê? É o sujeito que vive o agora. Quer dizer, o importante é ter prazer, é viver a vida, o aqui e agora. Não se importando com o que passou e nem com o que virá. Né? Em outras palavras, desculpa o termo, tipo assim, dane-se o que virá, dane-se o que passou. Vivemos o agora. O momento é agora. Quer dizer, só existe o hoje, o agora. Né? Bom, então esse Antístenes, ele era hedonista, gostava de dinheiro, né, diferente de Sócrates, que não cobrava pelos ensinos, mas Arístipo cobrava, né, ele gostava de dinheiro, cobrava pelas aulas, vestia-se muito bem, bajulava os ricos, conseguia se adaptar a qualquer situação e pregava o equilíbrio eterno. Né? Então, para Arístipo, a pessoa não podia ser radical, né, tipo os outros alunos de Sócrates, como era o caso de Antístenes. Então, Arístipo falava, não precisa ser dessa maneira, né? Você tem que se adaptar de acordo com a situação. E aí tem várias histórias, né, envolvendo o nome de Arístipo, né? E uma delas é de que, certa vez, um senhor, um pai, né, de um aluno de Arístipo, foi reclamar com ele, né, falar por que ele cobrava 500 dracmas para anual, né, essa taxa anual, para ensinar um menino, né, aí esse senhor alegou o seguinte, que com esse valor ele poderia comprar um escravo, e aí dizem que Arístipo respondeu, então tá, se o senhor não quiser, o senhor futuramente vai ter 2 escravos, com esse dinheiro o senhor vai comprar um escravo e futuramente seu filho também será mais um escravo, né. Então, ele tinha essas tiradas assim. E, ao que parece, os demais alunos ali de Sócrates não gostavam muito de Arístipo, não, né? Achavam ele meio que metido. Essas coisas assim, né? Platão não ia muito bem com a cara dele, embora Platão também fosse da aristocracia. Antístenes já também não era muito chegado, e os demais a mesma coisa. Bom, reza a lenda que, certa vez, esse Antístenes vestiu uma roupa, né, uma capa de Diógenes de Sinope, que era aluno de Antístenes. E esse Diógenes, ele não tinha roupa, não tinha posses, não tinha nada, ele só tinha essa capa, né? E ele disse que um certo dia, Diógenes estava banhando-se e Arístipo viu a capa, assim, próximo do local e vestiu a capa, né? Isso aí mostra o seguinte, que esse Arístipo, ele se adaptava a qualquer situação, tipo, ele não se preocupava com nada. Tipo, é o aqui e agora. Ele não estava preocupado com muita coisa. Bom, ele frequentava a casa de uma mulher, na verdade era uma mulher da vida, chamada Laíde, né, seria uma prostituta, né, vocês sabem que é a profissão, uma das profissões mais antigas do mundo, e ele frequentava a casa de Laíde, e essa Laíde morava numa região chamada Estina, então ele, como comentei, era odiado pelos demais, e lá no livro chamado Fédon, que Platão escreveu, consta que no dia que Sócrates foi condenado à morte, quer dizer, já no local, na data que ele foi obrigado a tomar o veneno, a cicuta, os discípulos estavam todos ali presentes, mas Arístipo não estava. E aí Platão vai contar, Platão destaca isso, né, que Arístipo e Cleómbroto, que era outro aluno de Sócrates, só que não se destacou muito, estavam em Égina, certamente, né, aproveitando o momento com a Laíde, né? Enfim, então, Platão faz esse destaque para dizer, olha, ele não estava no dia da morte de Sócrates, ou seja, tipo, não estava nem aí. Bom, ele viajou por muitos lugares, viveu em Siracusa, em Corinto, em Égina, em Mégara, em Cirene, que foi a cidade onde ele nasceu. Escreveu muitos diálogos, infelizmente muitos desses diálogos desapareceram, e morreu na Itália aos 70 anos, né? E deixou como principal seguidora foi a sua própria filha, chamada Arete.
e ela que deu continuidade aos ensinamentos de Arístipo, né? Então, viver como um sineraico, né? Viver como a filosofia de Arístipo é o quê? É viver o aqui e agora, viver o presente, por exemplo, é estar com sede e conseguir tomar um copo de água pensando que coisa boa, que coisa gostosa, ou seja, aproveitar os momentos únicos da vida. É isso. As coisas simples, né? Em linhas gerais, se a gente puder resumir aqui essa filosofia de Arístipo, seria o aqui e o agora. Né? E aí tem essa frase aqui que foi atribuída a ele, né? O único caminho para a felicidade é a busca do prazer e a diminuição da dor. Né? Coisas do tipo, você recebeu uma notícia ruim, não queira, apaga, não leia, você se cerque de coisas boas. Em linhas gerais, seria isso, pessoal. Pessoal, infelizmente, o tempo passou, e assim, vamos fazer o seguinte, para a gente não atropelar, semana que vem eu continuo com esses socráticos menores, aí vamos falar dos outros dois, né? Por enquanto a gente fica com Antístenes e com Arístipo, certo? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá bom, então. Então, pessoal, boa tarde. A gente se fala depois.